Nós temos já há algum tempo estudado detalhadamente todos os passos que o Senhor Jesus deu, desde o Getsemane até o Gólgota. E temos estudado detalhadamente todas as dores que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, precisou suportar por nossa causa. E nós precisamos aprender estas coisas, conhecer estas verdades. Mas além de conhecer, nós precisamos também entender. Há muita gente que conhece estas palavras, porém há poucas pessoas que entendem o que foi a cruz. E se há uma verdade bíblica que nós não podemos ter uma crença vaga ou superficial, é sobre a cruz de Cristo. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos e leia conosco o capítulo 15, dos versos 22 ao verso 25. Eu farei a leitura na versão Almeida, século 21, e gostaria que todos lessem conosco esses preciosos versículos da palavra de Deus. Está escrito assim: E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Preste atenção no verso 25, por favor, que diz: E era a hora terceira, quando o crucificaram. Louvado seja Deus por sua graça. Bendito seja Cristo por seu sacrifício. Feche seus olhos, recline sua cabeça. Ore comigo. Ó bendito e eterno Deus e Pai, nós nos achegamos à tua bendita presença, ó Senhor, pois tu és santo e soberano Deus sobre o céu e a terra. Tu és Deus vivo e verdadeiro, a quem os homens devem temer e a quem os homens devem amar sobre todas as coisas. Tu és, Senhor, o nosso Deus, que opera sobre a terra, que o teu Espírito atue em cada um dos nossos corações, nas nossas mentes, para que entendamos, Senhor, este plano bendito de resgate de pecadores, que possamos compreender, Senhor, com profundidade as razões pelas quais o teu Filho foi enviado ao mundo e por que ele precisou sofrer tanto nos anos em que viveu aqui. Abençoa-nos, Senhor, aclara a nossa mente. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, se este for a pregação da salvação de alguma alma neste dia, ó Deus, que o Senhor abra-lhes o coração para que compreendam as Escrituras. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos cantar hoje o Salmo 22, dos versículos 1 a 18, que nos apresentam exatamente essas verdades que nós iremos estudar em Marcos 15. E é bom que nós cantemos, porque ao cantar, a palavra de Deus, ela fica fixada no nosso coração. Nós gravamos com mais facilidade quando cantamos. E percebemos também que as coisas que aconteceram ao Senhor Jesus aqui estavam todas previstas na Bíblia, muitos séculos antes do Senhor Jesus descer do céu à terra. Então vamos glorificar ao Senhor com o Salmo 22, versos 1 a 18.
Branda minha língua ao céu da boca está, e assim ao pó da morte fizeste me deitar, cercado estou de cães, mas sucia de homens más, cercando me transpassa meus pés e minhas mãos, e todos os meus ossos eu posso a eles contar, encaram todos eles, olhando para mim, repartem minhas vestes, e a túnica porém, sobre ela todos eles a sorte vão lançar. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós não podemos, de modo algum, termos uma crença vaga ou superficial a respeito da cruz de Cristo. E a razão é muito óbvia. Porque toda a esperança de toda alma, de todo homem, ainda vivo sobre a terra, repousa num correto entendimento acerca da cruz de Cristo. E eu quero começar este assunto, falando sobre esta parte do sacrifício que foi a crucificação. Lembrando aos irmãos que a crucificação do Senhor Jesus é um dos 3 assuntos que estão narrados nos 4 evangelhos. Ou seja, só existem 3 assuntos que os 4 evangelistas narraram. Um deles foi sobre a cruz. Exatamente para que nós conheçamos com detalhes tudo o que o Senhor Jesus precisou suportar. Meus irmãos, é nosso dever pregar as agonias de Cristo, sem nada retirar e sem nada acrescentar aquilo que o Senhor Jesus padeceu. E é dever seu, é dever de todo crente, é dever daqueles que estão aqui, é dever daqueles que nos ouvem nas suas casas, crer, conhecer, entender os sofrimentos, as dores e humilhações de Cristo do início ao fim. E como é que se faz isso? Como é que eu conheço os sofrimentos de Cristo do início ao fim? Para você entender isso, você precisa ir à manjedoura. Porque o Senhor Jesus, ele começou essa caminhada ao Calvário no exato momento em que nasceu. Pois ele foi, ao nascer, desprezado pela cidade de Belém, lançado numa manjedoura, num curral de vacas e bois, e deixado ali desprezado pelos homens, cercado pelos animais, num lugar sujo e impuro, foi o começo da vida do Senhor Jesus. Meus irmãos, e quando nós olhamos a crucificação, nós vemos que o fim da vida do Senhor Jesus sobre a terra foi exatamente igual. Ele terminou o seu ministério, concluiu o seu tempo sobre a terra, foi a Jerusalém, e ele foi desprezado sistematicamente pelo seu povo. Ele foi condenado no tribunal dos judeus. E ele foi levado por uma multidão até o portão de Pôncio Pilatos, para que Pilatos o sentenciasse à morte. Mas nós precisamos entender isso. Você quer entender a cruz? Saiba que os sofrimentos do Filho de Deus começaram no exato momento em que ele nasceu. E que ele nasceu num lugar sujo,
impuro, inadequado para uma criança, e que ele morreu num lugar pior ainda, e cercado de homens maus e cruéis. Meus irmãos, assim como ele nasceu, ele morreu. E nós precisamos entender por que foi assim. Em cada instante da sua vida, nos seus 33 anos, o Senhor Jesus sofreu, porque ele foi enviado dos céus à terra por nosso Deus e Pai, para ser o nosso substituto no julgamento, na condenação e na punição que nós merecíamos por nossos pecados. Mas um ponto que deve ser destacado aqui é que você precisa entender também que à medida que a vida do Senhor Jesus avançava, à medida que os anos transcorriam, e principalmente quando ele iniciou seu ministério terreno, os seus sofrimentos foram sendo intensificados. Até às 6 horas em que o Senhor Jesus passou pendurado no madeiro, qual for um período de mais absoluto horror que ele suportou. Foi às 6 horas que ele suportou no Gólgota. Então, pare um instante e pense em como você está se achegando a estas palavras. Porque não basta apenas você conhecer, não basta apenas você participar desta pregação, deste ensino da palavra de Deus. Você precisa também meditar para que você entenda as razões. Muita gente conhece. Se você perguntar para todas as pessoas, para os mais ímpios homens do mundo, você sabe que Jesus morreu na cruz? Ele dirá sim, mas ele não sabe por que Jesus foi à cruz. E essa é uma noção vaga que as pessoas hoje têm sobre os motivos pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz. Por isso eu te exorto e te digo, preste atenção, porque o bem-estar da sua alma nesse tempo e no próximo, nessa vida e na próxima, antes da sepultura e depois da sepultura, depende do modo como você ouve e entende essas palavras. E eu tenho procurado um modo de fazer com que os irmãos entendam, que é mostrar separadamente cada parte do sacrifício. Por isso nós viemos detalhando o sacrifício desde o Gólgota, desde o Getsemane, e nós vamos até às 3, quase 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus expira na cruz e morre. E nós precisamos detalhar isso porque ao fazermos essa separação e examinarmos cada detalhe da cruz, isso facilita o nosso entendimento a respeito dessas verdades. E nós devemos entender também que tudo que o Senhor Jesus passou foram componentes de um cálice que ele desceu do céu à terra para beber. Que tudo o que aconteceu com ele foi absolutamente necessário que acontecesse. Meus irmãos, foi necessário que ele fosse traído por Judas Iscariotes, seu amigo íntimo, porque estava assim profetizado na palavra de Deus. Era necessário que ele fosse preso, que ele fosse amarrado, que ele fosse levado ao julgamento. Era necessário que ele fosse condenado pelas autoridades do seu povo. Era necessário que Jesus fosse rejeitado por todo o seu povo, porque ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, diz as Escrituras. Meus irmãos, e ele foi levado por uma multidão ensandecida, encabeçada pelos principais sacerdotes, até o portão do palácio de Pilatos, exatamente por uma razão que pouca gente entende hoje. Os judeus levaram Jesus a Pilatos porque eles não queriam levar a culpa pela morte do Senhor Jesus. Eles queriam culpar Pilatos pela morte de Cristo e assim livrar a sua própria reputação diante do povo por ter matado um inocente. E o que Pilatos fez, ao declarar publicamente que não encontrava nele crime nenhum, que ele era inocente, tudo isso fazia parte do componente, do cálice que Jesus haveria de tomar. Se você se lembra, Pilatos queria soltá-lo.
Pilatos disse, ele é inocente, eu não acho nele crime algum. Pelo menos 3 vezes Pilatos diz isso. E Pilatos se dispôs a soltar o Senhor, a Bíblia nos mostra isso claramente. Porém, num ato inacreditável de covardia, Pôncio Pilatos entrega o Senhor Jesus aos seus soldados para que torturassem o Senhor Jesus do modo mais cruel e humilhante possível. E os soldados eram muito experientes em torturar as pessoas. Meus irmãos, e tudo que o Senhor Jesus suportou ao ser levado pelas ruas de Jerusalém sem resistência, após ser condenado por Pilatos à crucificação, a ser levado pelas ruas de Jerusalém, carregando o imenso peso da cruz, e seguiu, assim como a Escritura nos diz, como uma ovelha levada, uma ovelha muda levada ao abatedouro. Todas essas coisas estavam escritas na Bíblia. Era assim que deveria ser, porque este é o plano de Deus. Este é o plano da salvação de Deus. Muita gente sabe disso e concorda comigo, mas não sabe por que esse é o plano da salvação de Deus. Porque o plano da salvação foi assim. Porque tinha que ser assim. Porque não dava para ser de outro jeito. De um jeito pela qual o Filho de Deus sofresse menos. Porque o Senhor Jesus precisou sofrer a ponto do seu corpo ser totalmente desfigurado pelas agressões, pelos chicotes e açoites que ele suportou. Por que teve que ser assim, meus irmãos? Cada sofrimento, cada dor, cada tapa, cada homem que cuspiu no rosto santo do Senhor, cada soldado daqueles que cravaram a coroa de espinho na cabeça dele, que bateram na cabeça dele com aquela vara que fora colocada nas mãos do Senhor lá dentro do pretório, cada parte disso faz parte, é um componente do cálice da ira de Deus que o Senhor Jesus veio para tomar em nosso lugar. Por isso, irmãos, eu digo a todos que o segredo da verdadeira paz nessa vida e na próxima, o segredo da verdadeira paz, quando você estiver lá naquele último dia de vida, para partir deste mundo, o segredo da paz reside no fato em você entender uma coisa. Jesus Cristo veio e suportou tudo isso para te abençoar. Mas não entenda errado isso. A bênção que Jesus Cristo veio te dar não é riqueza material. Jesus não veio ao mundo para encher a sua barriga. Jesus não desceu do céu à terra para curar suas doenças. Há muita gente doente na terra, meus irmãos. Pessoas agora morrendo de doenças. O que Jesus veio nos dar? Qual é a bênção que o Senhor Jesus veio nos dar? Atos 3:26 diz que ele veio desviar cada um de nós das nossas maldades. Essa é a bênção que ele veio nos dar. Ele foi ressuscitado pelo Pai para que ele desviasse cada um de nós das nossas maldades. Tudo isso que ele suportou, irmãos, tinha um único propósito: afastar você do seu pecado, libertar você do pecado. E agora, você precisa entender que a salvação da sua alma depende do modo como você reage à mensagem da cruz de Cristo. Por isso nós vamos olhar para estas coisas que aconteceram ao Senhor Jesus agora, quando ele já estava fora dos muros de Jerusalém, quando ele chegou ao lugar que Marcos chamou de Gólgota. O que era o Gólgota? Para onde eles levaram o Senhor Jesus. Preste atenção, aqui é o final, quando Cristo chega ao final da Via Dolorosa, né, no verso anterior está aquela passagem que nós pregamos recentemente sobre Simão Cirineu, que carregou a cruz após Jesus, durante toda a Via Dolorosa, mas o verso 22 nos mostra o que aconteceu, como era esse lugar, o que era este lugar. Diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar
da caveira. Não é? Ou levaram Jesus. O que significa isso? Que o Senhor Jesus foi levado pelos soldados romanos sem resistência para o lugar onde ele seria despido, onde ele seria pregado com pregos numa cruz, que ele mesmo carregava, e incrivelmente humilhado e morto. Eles chegaram ao lugar. Mas note um detalhe. Preste atenção nisso. Pilatos não precisou informar os soldados de que era no Gólgota que Jesus deveria morrer. Pilatos apenas disse assim: levem e o crucifiquem. Os soldados sabiam bem onde um condenado à pena de morte, morte de cruz, deveria ser crucificado. Você sabe por quê? Porque o Gólgota era o lugar onde os soldados estavam acostumados a torturar, a crucificar e a ver morrer pendurados em cruzes os inimigos do Império Romano. E note que o próprio Marcos nos dá a tradução da palavra Gólgota. Veja que em outras traduções da Bíblia está posto assim: levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que traduzido é lugar da caveira. Então a tradução da palavra Gólgota do hebraico é lugar da caveira. Esse é o nome do lugar. Gólgota e Calvário, Gólgota é o nome do lugar em hebraico, Calvário é o nome do lugar em grego. Mas a tradução do lugar, o nome do lugar era lugar da caveira. Mas por que os romanos? Por que esse lugar tinha esse nome? E por que Jesus precisou ser crucificado ali? Sabe por que esse lugar chamava lugar da caveira? Porque os soldados romanos não costumavam sepultar os corpos das pessoas que eles crucificavam. Os corpos dos condenados ficavam expostos na cruz, e ali estes corpos permaneciam e se decompunham e eram comidos por cães e por aves de rapina. E esses corpos ficavam expostos pelos romanos por uma razão muito importante, muito clara, muito óbvia. Isso era um aviso para todos aqueles que ousassem desafiar o Império Romano. Então é por isso que este lugar é chamado de lugar da caveira. Porque ali os corpos dos condenados ficavam em decomposição. Eles não eram sepultados, eles eram deixados ali. Então era um lugar repleto de cadáveres, de ossos, de lugares, de pessoas que já haviam sido executadas lá. E ali era o lugar que os soldados sabiam que deviam levar o Senhor Jesus para lá. Meus irmãos, e um outro detalhe sobre o Gólgota é que ele era um lugar de grande circulação de pessoas. O Gólgota não era um monte isolado, como as pessoas tolamente fazem, às vezes, uma imagem de um lugar isolado. Não, o Gólgota era um lugar público. No Gólgota havia como se fosse uma estrada que passasse em frente ao Gólgota. E ali havia muita circulação de pessoas, principalmente naquele dia em que o Senhor Jesus foi crucificado. Porque aquele dia era o dia da preparação da Páscoa. E era a festa mais importante do calendário judaico. E milhares de pessoas passavam pelaquela estrada que passava diante do Gólgota, do lugar da caveira. E essas pessoas, elas iam passando ali e blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, assim como o Salmo 22 nos diz. E assim registrou Mateus no capítulo 27, verso 39. Que as pessoas iam passando diante de Jesus e blasfemando dele. Significa que as pessoas que estavam chegando, além da multidão de milhares de pessoas e dos principais sacerdotes que estavam ali diante do Senhor Jesus e cercavam o Senhor Jesus no momento da sua crucificação, nas horas em que ele ali ficou, padeceu, além deles, haviam milhares de pessoas que passavam em frente. Então, Gólgota era um lugar público. Meus irmãos, mas em momento algum, eu ou você podemos pensar que o sacrifício do Filho de Deus ocorreria num lugar que foi designado pelos homens.
Seria uma tolice da nossa parte pensar assim. Foi Deus, nosso Pai bendito, soberano, que designou o lugar onde seu Filho haveria de ser sacrificado por causa dos nossos pecados. Foi Deus quem escolheu o Gólgota, o Calvário, o lugar da caveira, para que o seu Filho morresse. Agora para aí e pensa. Você entende isso? Você sabe disso, mas talvez você não entenda. Uma coisa é saber, outra coisa é entender. No final, nas aplicações, vou explicar para você por que Deus escolheu o Gólgota. Vamos prosseguir aqui. A seguir, no verso 23, é dito que ofereceram-lhe, que logo ao chegar ao lugar da caveira, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou, ou em outras traduções diz que ele recusou tomar. Esse é um detalhe que muita gente não sabe, e que geralmente passa desapercebido, né? Que os pregadores acabam passando por cima disso, sem entender o que significa isso. Por que logo ao chegar ao Gólgota, os mesmos soldados que haviam espancado o Senhor Jesus durante todo aquele dia lhe oferecem um copo com vinho e fel? Porque este copo, este cálice, este vinho misturado com fel, quando era bebido por um condenado por crucificação, isso entorpecia os sentidos do condenado. E trazia também um alívio da dor. No entanto, o Senhor Jesus não quis entorpecer seus sentidos. O que é que o Senhor Jesus não quis? O que é que o Senhor Jesus recusou aqui logo ao chegar ao Calvário? Presta atenção. O Senhor Jesus não aceita a oferta de alívio. O Senhor Jesus não aceita sofrer, não aceita qualquer alívio da dor. Ele veio e ele desceu dos céus à terra para sofrer tudo o que haveria, né? Toda a dor que a amarga cruz haveria de lhe proporcionar, sem descanso e sem alívio até o fim. Agora eu pergunto para você que bocejou, por quê? Por quê? Por que o Senhor Jesus não aceitou o alívio lá no lugar da caveira? Por que o Senhor Jesus, ele não aceitou o alívio? Ele não aceitou a oferta. Ele não aceitou, ele não quis o alívio. Ele queria e ele precisava suportar toda a dor, toda a agonia, todo o sofrimento, sem descanso e sem alívio, até o fim. E por quê? Você pode saber disso, mas não entender isso. Nas aplicações eu vou explicar o porquê. No verso 24, parte B, está dito o seguinte: então o crucificaram, repartiram entre si as suas roupas, tirando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. Um detalhe importante sobre esse verso é que nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João nos forneceram detalhes sobre o modo como o Senhor Jesus foi crucificado. E nem nos forneceram a crucificação em ordem cronológica. Não forneceram os dados em ordem cronológica. Nós podemos perceber isso nesse verso sabendo o seguinte, que os soldados, eles despiam o condenado antes de crucificá-lo. E por quê? Porque, evidentemente, era muito mais fácil você despir uma pessoa enquanto ela está, antes dela ser pregada na cruz, do que fazer isso depois. Então aqui, o que Marcos está fazendo? Marcos está dizendo assim: então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas. O que vem depois do cálice é Jesus ser despido das suas vestes. Marcos aqui não tem
o objetivo de nos apresentar os dados em ordem cronológica, na ordem com que eles aconteceram. Mas o propósito é nos mostrar o que aconteceu. O Senhor Jesus foi despido pelos homens. E o detalhe é, o Senhor Jesus, ele deixou ser despido. Não podemos nunca errar em pensar que o Senhor Jesus estava impotente na mão desses homens. Porque em momento algum o Senhor Jesus estava impotente. Isso o Senhor Jesus provou desde o Getsemane, quando os soldados vieram prendê-lo e ele com sua palavra lançou a escolta de 600 soldados armados no chão. Ali é exatamente para que o nosso coração confie que Cristo em momento algum estava com suas forças exauridas ou estava impotente diante dos homens. Aquele que havia chegado no Gólgota não era outro, senão o Filho de Deus, Todo-Poderoso Deus. E ninguém poderia fazer o que quer que seja com ele, sem o expresso consentimento dele. Jesus deixou os homens envergonhá-lo assim, despindo as suas roupas num lugar público, diante dos olhos de milhares dos seus inimigos. Por que o Senhor Jesus deixou? Primeiro entenda uma coisa. Ele já havia deixado os homens envergonhá-lo assim outras vezes. Você se lembra dos açoites? O Senhor Jesus deixou os homens despí-lo antes de açoitá-lo. Aquela foi a primeira vez. A segunda vez foi lá dentro do pretório. O Senhor Jesus deixou que os soldados tirassem suas roupas e o espancassem e o açoitassem, e o colocassem sobre ele a capa resplandecente, e colocassem sobre a cabeça dele a coroa de espinhos, e colocassem em sua mão o bastão, e escarnecessem dele e tudo mais. O Senhor Jesus deixou lá no pretório que os homens fizessem isso com ele. E agora no Calvário é a terceira vez que nosso Senhor permite que suas roupas sejam arrancadas pelos soldados. Mas pense comigo aqui, como é que você acha que esses soldados romanos tiravam as roupas de um condenado? Será que eles tiravam a roupa com cuidado, porque o corpo dele estava machucado, todo ferido? O profeta Isaías diz que o corpo dele estava todo deformado, que ele nem parecia um homem, de tão surrado, de tão machucado, de tão ferido que ele estava. Você sabe como é que os soldados romanos arrancavam as roupas de um homem antes de crucificá-lo? Com a mais extrema violência. E o que produzia arrancar as roupas de um homem com o corpo todo ferido, arrancando essas roupas com violência? Isso produzia a mais extrema dor, porque aquele homem havia sido açoitado e espancado naquele mesmo dia. As feridas dele estavam abertas, e as feridas por si só já eram uma dor insuportável. Agora imagine ter as roupas arrancadas com violência. Isso expressa a tamanha maldade que havia no coração destes soldados. E um detalhe interessante, importante, que nos mostra que para eles isso aqui não passava de um divertimento. Eles estavam se divertindo ao impor tamanha dor ao Filho de Deus. Estavam se divertindo. Qual é a prova? Eles lançam sortes, eles rasgam a roupa e se divertem, lançando sortes como se lançava dados, para ver quem pegava a roupa. E eles agiam assim, mostrando que eles estavam se divertindo com tudo isso, se divertindo com os sofrimentos de Cristo. E ainda não satisfeitos por tirar os vestidos do Senhor, eles também tiram sua túnica, que era a sua roupa íntima. O judeu usava por baixo do vestido uma túnica, e essa era a roupa íntima que o judeu ele usava. Não é? E a Escritura previa que isso ia acontecer. Lá no Salmo 22, nós vemos que no verso 18 está profetizado.
O salmista diz que eles iriam repartir as minhas vestes e a minha túnica, porém, sobre ela eles iriam lançar sortes. Então tudo estava profetizado. E por que estavam profetizados? Porque esse era o plano de Deus. Jesus precisava ser crucificado nu. Mas por quê? Por qual razão, irmãos? Será que fora apenas um capricho de Deus crucificar nu o seu filho? Ou há razões muito importantes para nós, pecadores, prestarmos muita atenção nisso? Porque os romanos tiravam as roupas do condenado? Porque eles despiam o condenado completamente? Porque o objetivo de uma cruz romana não era simplesmente fazer o condenado sofrer e depois morrer. O objetivo era também envergonhá-lo completamente. Esse era o objetivo da cruz. E lembre-se, o lugar da caveira, o Gólgota, o Calvário, era um lugar público. E aqui você deve pensar nisso. Que incrível vergonha. O Senhor Jesus foi submetido por nossa causa. Você sabe o que envergonha mais um ser humano? É você ter as suas vestes arrancadas de você num lugar público e todos zombarem de você. Meus irmãos, mas isso também não aconteceu por acaso. Já estava previsto nos santos profetas. Há muitos séculos que o Messias, que o Cristo, que o enviado de Deus teria suas roupas arrancadas e que aqueles que haveriam de fazer isso iriam brincar com as suas roupas. Está lá no Salmo 22, 18, como agora pouco recitei. Mas pensa um pouquinho, você sabe disso, sabe? Você sabe que Jesus teve suas roupas arrancadas? Que não tinha um pano aqui cobrindo as suas partes íntimas, mas que Jesus estava com seu corpo todo exposto diante dos olhos de todas aquelas pessoas? Que essa ideia que as pessoas têm de um Jesus crucificado com um pano cobrindo aqui as partes íntimas, isso procede do catolicismo romano e não da verdade do Evangelho. Não está amparada na verdade esse tipo de crucificação, porque os judeus não faziam assim. E a Bíblia nos mostra claramente que era necessário que o Senhor Jesus, que o Filho de Deus, que o nosso Salvador, que aquele que viesse para nos salvar dos nossos pecados, deveria morrer nu e ensanguentado. Mas você sabe disso? Mas você entende por quê? Você sabe por quê? Você vê como o entendimento das pessoas é vago? Como talvez você não sabe nada sobre a cruz? Como talvez você sabe, como às vezes as pessoas lá do bar, as pessoas lá das boates sabem também que Jesus foi crucificado. Talvez o nível de entendimento que muitos tenham, que estão me ouvindo agora, seja o mesmo deles. Mas se você tem alguma preocupação com a sua alma eterna, você precisa saber mais sobre estas coisas do que os ímpios. Você precisa entender o que estas coisas significam. E no final eu vou falar sobre as vestes. Por que era necessário que o Senhor Jesus fosse crucificado nu? Mas então agora nós chegamos ao objetivo do nosso estudo aqui, que é falar sobre a crucificação. No começo do verso 24, o evangelista Marcos escreve: então o crucificaram. Lucas 23, 33 diz assim: e ali o crucificaram. Não é para que nós não tenhamos nenhuma dúvida de que foi no lugar da caveira, o lugar em que Cristo foi crucificado. Não é? Marcos diz assim: ao chegar lá, arrancaram as roupas dele e o crucificaram. E Lucas diz claramente: foi ali, exatamente ali que o crucificaram. Mas um ponto importante é que nenhum dos 4 evangelistas detalha como um homem era crucificado. O que era uma crucificação? E isso abre margem para que as pessoas tenham ideias diferentes. Meus irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você. Nós, aqueles que são crentes, nós podemos ter pensamentos diferentes sobre muitas coisas na Bíblia. Mas sobre isso não podemos.
sobre o que a cruz de Cristo é, como foi a crucificação do Senhor Jesus, como a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi crucificado, sobre isso não podemos errar de modo algum. Porque disso depende a sua alma, disso depende a sua paz com Deus, disso depende a sua eternidade. Onde você vai estar na eternidade, depende de você entender uma coisa. Porque os evangelistas não forneceram detalhes sobre o método de crucificação? Simplesmente porque quando o Novo Testamento foi escrito, não precisávamos fazer isso. As pessoas, há 2000 anos atrás, elas corriam frequentemente ao Gólgota para ver o espetáculo. Não é? Lucas 23:48 diz que para a multidão era isso mesmo. A multidão estava vendo a crucificação de Jesus como um espetáculo, como um tipo de entretenimento. Então, quando havia alguma movimentação nesse sentido, um tumulto, e alguém estava sendo arrastado para o Gólgota, a multidão já seguia, porque eles iam lá para ver isso, como se fosse um espetáculo. E era por isso que os evangelistas não narraram com detalhes a crucificação do Senhor. Mas nós, né, somos de uma geração que veio 2000 anos depois que essas coisas aconteceram. Nós nunca vimos. E por isso é que a gente muitas vezes tem ideias vagas e tolas sobre a cruz. Porque nós não sabemos como os romanos crucificavam os condenados à morte. Meus irmãos, e nós não devemos morrer sem entender isso. Então, se tem alguma coisa importante para você fazer na sua vida aqui, ó pecador, é saber como teu Senhor foi crucificado. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que não foram os romanos quem inventaram o método de crucificação. Os romanos foram o povo que aperfeiçoou este método. E como que eles aperfeiçoaram? Eles combinaram açoites com cruz. Outras nações também crucificavam seus inimigos. Mas os romanos foram aqueles que aperfeiçoaram o método e que transformaram a cruz num modo de produzir uma morte lenta, com o máximo de agonia, com o máximo de sofrimento, com o máximo de vergonha. Então eles aperfeiçoaram esse método para que os seus desafetos morressem da forma mais brutal possível. Porque o corpo de uma pessoa condenada à morte de cruz era antes rasgado pelos chicotes dos soldados. E quando essa pessoa ela era vestida novamente, levada para o lugar da caveira, aquelas feridas eram abertas de novo. E a cruz era lançada ao chão, com o objetivo de facilitar a fixação do condenado na madeira. E as feridas do corpo da pessoa, todo rasgado, elas entravam em atrito com as farpas da rua de cruz. Você acha que esses soldados cruéis, que para eles era um divertimento cometer toda essa brutalidade, vocês acham que eles tinham a preocupação de lixar a cruz e tirar as farpas? Ao contrário, meu querido. Quanto mais farpas e pontas tivesse, era a madeira que eles iriam escolher. Porque isso causaria muito mais dor. E eles queriam exatamente isso. Causar mais dor, aumentar o sofrimento, né, da pessoa que estava sendo condenada. E então, depois de deitado e do contato do corpo todo ferido com as farpas da cruz, uma das mãos do condenado era agarrada por um soldado e esticada à força e colocada na posição para que outro soldado viesse com um martelo e um prego e então fixasse a mão do condenado na cruz do Calvário. Mas geralmente os soldados tinham que fazer isso à força, porque a pessoa não queria entregar seu braço para ser crucificado.
E os soldados então agarravam aquele braço à força, esticavam, colocavam na posição, e vinha outro soldado então com o martelo e com o prego e cravava a mão do condenado, batendo 1, 2, 3, 4 vezes, até que o prego transfixasse a mão e fixasse a mão daquela pessoa na madeira de um modo que ele não poderia sair dali, que ele não poderia se movimentar. Há pessoas que pensam que Jesus foi crucificado no pulso. No entanto, isso conflita com a palavra de Deus. Porque o Salmo 22:16 diz que ele foi transpassado pelas mãos e pelos pés. E era exatamente assim que os romanos faziam. Primeiro uma mão, um braço era esticado e fixado. Porém, você pode ter certeza disso. O teu Salvador entregou o braço dele voluntariamente, sem oferecer resistência, para que o soldado pregasse a sua mão na primeira trave. E depois o outro soldado esticava a outra mão na outra trave da cruz. E um outro soldado vinha então rapidamente e pregava e golpeava impiedosamente o prego até que a segunda mão, a mão esquerda ou direita, né, estivesse posicionada e fixada. E isso era um divertimento para eles. Você não tenha dúvida disso. Eles riam, eles zombavam e eles ficavam contentes quando eles tinham que fazer isso com alguém. Para que nós vejamos e tenhamos consciência na mão de que tipo de homens o nosso bondoso Senhor foi entregue. E por que razão, pecador? Por que o Senhor precisou sofrer assim? Depois de fixar as mãos, como os soldados faziam com os pés? Ele flexionava levemente as pernas, colocava um pé sobre o outro, e já vinha um soldado e colocava um prego que fixava os 2 pés do condenado na trave vertical. Meus irmãos, e eles faziam isso com grande violência. E ao saber disso, que como o Salmo 22 diz, transpassaram, ou seja, atravessaram com pregos minhas mãos e os meus pés. Você consegue calcular quanta dor Jesus sofreu? Você consegue avaliar o quanto o Salvador dos homens precisou suportar? E suportar naquele lugar da caveira, e suportar sem alívio, e suportar as dores que só aumentavam e não tinham alívio. Mas então vinha o pior. Mas o que poderia ser pior do que isso? O que poderia ser pior do que tudo o que aconteceu ao Salvador até aqui? O pior começava quando a cruz era levantada. Aí a agonia do crucificado era infinitamente aumentada. Veja como os sofrimentos só vão aumentando, nunca diminui e não tem nenhum alívio. Pense nisso. Você consegue entender por que teve que ser assim? Meus irmãos, por que a agonia começava quando a cruz era levantada? Porque o principal efeito de uma crucificação era promover um terrível estado de agonia, porque a cruz, pela pessoa estar com seus braços fixados e esticados, restringia a respiração do condenado. Então imagina que agonia era ser crucificado. Esse era o principal efeito da cruz. Além de todas as dores que o condenado já estava suportando, ele ainda tinha essa situação. Ficar num estado de permanente, contínua agonia, porque ele não conseguia respirar. Sabe o que ele tinha que fazer para respirar? Ele tinha que forçar o peso do seu corpo sobre os seus pés, para que seu corpo subisse um pouquinho e aliviasse um pouquinho, e ele pudesse então respirar um pouquinho. Mas pensa quanta dor isso produz.
para alguém que está com os pés atravessados com pregos. Pensa nisso, irmão. Agora pensa. Por que o Pai Celestial cobrou esse preço do seu próprio filho? Por que teve que ser assim? Você sabe disso, não sabe? Que Jesus foi crucificado? Mas você entende a crucificação? Eu acredito que não. Que horas o Senhor Jesus foi... Que horas que a cruz foi levantada? A que horas a cruz foi levantada? E o Senhor Jesus havia falado sobre esse momento. Ele falou, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. O Senhor Jesus sabia desse momento e ele sabia de tudo que ele iria sofrer. O evangelista Marcos é o único que nos informa esse fato. Era dito que foi na hora terceira, quando o crucificaram. Então Marcos nos dá aqui o exato momento em que a cruz foi levantada. Porém, qual era a hora terceira? Como saber que horas era? Há 2000 anos atrás, a hora terceira. Nós contamos o horário, assim como os romanos contavam naquele tempo, da meia-noite à meia-noite. Os judeus não faziam isso. Os judeus contavam o horário das 6 da manhã às 6 da tarde. Das 6 da tarde às 6 da manhã. Eles contavam o tempo assim. Então, o Marcos está nos dando aqui o horário, mas de acordo com o costume dos judeus, com a contagem de hora dos judeus. Era a hora terceira. Na minha Bíblia aqui, ele já diz que era 9 horas da manhã. Só que você tem que entender como é que você chega a essa conclusão. Se a hora dos judeus começava às 6 da manhã, qual era a primeira hora? 7 horas da manhã era a primeira hora. Começava a contar às 6 horas. Uma hora, primeira hora, 7 da manhã. Segunda hora, 8 horas da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. O nosso Salvador, o nosso Redentor bendito foi pendurado. Guarde bem isso que eu vou dizer agora. Entre o céu e a terra, exatamente às 9 horas da manhã, conforme nos afirma as Escrituras. Quem diz isso é o Espírito Santo por meio da Escritura. E por que eu estou dizendo isso, dando esta ênfase? Porque eu já ouvi muitos pregadores dizerem que Jesus foi crucificado ao meio-dia. E isso é um erro terrível. Isso é um erro grosseiro. Isso revela a ignorância dessa geração com relação à cruz de Cristo. Pois se aqueles que pregam não sabem, imagina os que estão ouvindo. Se quem prega não está entendendo, imagina quem está escutando ele. E até que horas Jesus ficou pendurado entre o céu e a terra? Mateus 27:46 diz que foi por volta da hora 9. Veja que Mateus nos informa a hora que o suplício de Cristo no Calvário terminou. A hora 9. Aproximadamente 3 horas da tarde. Portanto, nós somos informados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que foi quem inspirou estes homens a escrever essas palavras. Que o nosso Salvador, nosso amado e bendito Senhor, o Salvador da humanidade, o bendito Filho de Deus, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, ele permaneceu sobre os mais intensos sofrimentos, os mais indescritíveis tormentos, sentindo a mais extrema agonia, a mais incrível das vergonhas que um ser humano poderia sentir por 6 longas horas. Sob esse estado de terrível agonia, tendo que respirar, colocando o seu peso sobre os seus pés cravados com pregos, raspando o seu corpo nas farpas daquela cruz, sob os escárnios daquela multidão que zombava e escarnecia dele. Vamos entender. Olha para mim. Primeiro, se lembre que o Senhor Jesus precisou sofrer fora da porta da cidade. Como se ele tivesse sendo banido, exilado da santa cidade.
se ele tivesse sido exilado como maldito, como alguém que não é bem recebido na cidade de Jerusalém. E por que ele morreu fora da porta? Ele morreu ocupando o nosso lugar. Porque estar fora de Jerusalém não era algo relativo a ele, ele é o Rei da Glória. Quando ele for entrar na cidade, todos se colocarão de pé e contemplarão o Senhor Jesus entrando na santa cidade. Lá é o lugar dele, não o nosso. Mas ele foi banido da santa cidade, para que eu e você possamos entrar. Ele foi levado ao lugar da caveira, ao lugar mais assustador e horrível que existiam. Mais assustador, mais horrível, mais ignominioso, mais desonroso que puderam fornecer a ele. E por que Jesus precisou sofrer naquele lugar? O que é esse lugar da caveira? O que isso representa? O que Jesus teve que suportar em nosso lugar, irmãos? Ele precisou suportar o inferno. Jesus teve que sofrer o inferno no seu lugar. Ele teve que sofrer o inferno no lugar de cada alma que ele salvou com o seu sangue. Por cada um dos filhos de Deus, por cada nome que está escrito no livro da vida, o Senhor Jesus precisou sofrer os sofrimentos desta pessoa no seu corpo sobre o madeiro. Por isso as dores só se intensificavam. O Senhor Jesus, ele foi lançado, como os pecadores, no fim da sua vida sem Jesus, serão lançados num lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o lugar da caveira. Porque Cristo rejeita o vinho com a mirra. Porque ele precisava suportar toda a nossa incalculável culpa, toda a justa punição que Deus deveria lançar sobre a nossa cabeça. Ele precisou tomar no nosso lugar, sem alívio. E você sabe por quê? Porque o inferno é um lugar assim. O inferno é um lugar que o sofrimento nunca acaba. E nunca haverá nenhuma gota de alívio. Lembre-se do rico que morreu e acordou no Hades. Como ele suplicava por uma gota de água, uma gota de alívio, e lhe foi negado. Não há alívio lá. Por isso nosso bendito Salvador não quis tomar o vinho com mirra. Porque ele rejeitou, porque esta é a condenação que paira sobre a cabeça daqueles que estão me ouvindo hoje e que não foram a Cristo ainda. Por que as dores dele precisavam aumentar em intensidade? Porque desde a manjedoura até as 3 horas da tarde no Gólgota, as dores dele só aumentaram. Era necessário que fosse assim, porque assim é no inferno. Lá as dores não diminuem. Lá as dores nunca estabilizam. Presta atenção, meu irmão, antes que você vá para lá. Essa é a condenação que paira sobre a cabeça dos homens. É para assim que vai uma pessoa sem Cristo. É para assim que vai uma pessoa que sabe da cruz, mas sabe como a pessoa que está lá cometendo seus pecados. E Cristo veio e morreu para quê? Para te afastar dos seus pecados. E você sabe que ele morreu. Mas continua lá. Lembre-se, nunca se esqueça disso. O inferno é um lugar assim. Os sofrimentos lá sempre aumentam. E nunca diminui e nem tem alívio. E você reparou que Cristo também não teve descanso do Getsemane até as 3 horas da tarde. Você sabe por que foi assim? Porque a Bíblia diz que lá não tem descanso também. Aqui você descansa. Aqui seu corpo fica cansado, você fica com o corpo dolorido, você descansa e renova suas forças. Mas para aquele lugar de choro e ranger de dentes, meu irmão, lá não tem descanso, lá não tem alívio. E é de lá que o Senhor Jesus quer te salvar. Foi para te livrar de lá, meu irmão, não foi para te dar bênção financeira, não foi para você fazer aliança com Deus. Isso, deixa essas balelas de lado. Entenda o que realmente a cruz de Cristo é.
Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque Jesus precisou ser crucificado nu? Porque a nudez pública do Filho de Deus Santo. Porque Cristo suportou uma vergonha assim, irmãos. Num lugar público, diante de milhares e milhares de pessoas. Porque foi isso que o teu primeiro pai fez. O teu primeiro pai, chamado Adão, quando ele pecou, o que foi que Adão viu? Qual foi a condição que Adão se deparou? Ele estava nu e envergonhado. Por isso o que ele fez? Ele corre para trás da árvore. Ele se esconde com vergonha do seu estado de miséria e perdição. Ele estava nu. Meus irmãos, e o nosso Salvador, o nosso Redentor é chamado na Escritura de segundo Adão. Exatamente porque ele nunca cometeu pecado. Mas ele teve que ter o seu corpo exposto lá na cruz, diante dos olhos de uma multidão de pessoas, e sentir esta vergonha indescritível. Porque essa é a condenação sobre os perdidos. Essa é a condenação dos perdidos. Sabe, você esteja avisado desde hoje que no dia do Senhor, todos nós seremos submetidos a um justo julgamento de Deus. E que até mesmo os mais íntimos segredos do coração dos homens serão manifestados publicamente naquele dia pelo Senhor Jesus, que estará sentado no trono, pois ele é agora o juiz designado por Deus para julgar os vivos e os mortos na sua vinda, e louvado seja o seu nome. Nosso Redentor não cometeu pecado, mas ele tudo suportou, e suportou essa vergonha para livrar o seu povo da vergonha do dia final. Para que no dia final nós não estejamos nus e envergonhados diante da humanidade que estará ressurreta e reunida. Para que nós não sejamos envergonhados diante da face do nosso grande Deus e Pai. Para que nós não sejamos envergonhados diante de todos os santos anjos de Deus que estarão ali presenciando este julgamento. Os homens estarão nus diante de Deus quando esse dia chegar. E eles sofrerão então, os perdidos, ou talvez alguns de nós, que sentem sono e preguiça e indisposição de ouvir sobre essas coisas. Você toma cuidado, porque Charles Spurgeon diz que quando alguém reage assim diante das palavras da cruz, é porque é uma alma tomada da mais terrível doença espiritual. Meu Deus do céu! Quantos pecadores nos estremeceram ao ouvir isso? Hoje, porque nós somos uma geração que não sabe o que é dor, que não sabe o que é vergonha, que não sabe o que é a cruz, que muito raramente viu alguém morrer ou padecer. Nós não sabemos o que é sofrer. Meus irmãos, mas se nós deixarmos este mundo sem Jesus, nós vamos descobrir o que é sofrer. Nós vamos descobrir, da pior forma possível, que o que a Bíblia diz é verdade. Jesus sofreu substitutivamente. Ele sofreu no nosso lugar. Por isso, o nosso Redentor, como nosso substituto, teve seu corpo exposto a tudo isso, a nudez, para nos salvar da nudez no último dia. Por que a cruz? Por que Jesus não poderia ser morto à espada? Por que o Senhor Jesus não poderia ser morto por apedrejamento, como os judeus costumavam matar? Por que ele não poderia ser morto de outra forma? Os romanos tinham muitas formas de matar alguém, de torturar. Eles eram peritos nisso. Eles não se ocupavam de outra coisa, senão de inventar novos métodos para torturar e matar as pessoas. Eles tinham vários métodos. Mas por que a cruz? Por que o povo de Israel pede que Cristo seja crucificado? Por que a cruz? Porque a cruz é o único método de tortura que faz com que o condenado fique entre o céu e a terra. Foi por isso que o próprio Deus escolheu a cruz para seu filho. Foi o próprio Deus que preparou uma cruz para o Senhor Jesus. Foi o próprio Pai que preparou uma cruz para o seu filho.
Foi Deus que antecipadamente tudo preparou, como plano redentor de Deus. Mas por que a cruz? Porque era necessário que Cristo fosse levantado da terra. Por que ele deveria ficar entre o céu e a terra? Você sabe disso? Você entende isso? Irmão, porque essa é a condenação eterna na sua própria essência. A essência da condenação eterna é isso. Os condenados, no dia final, serão colocados num estado de contínuo sofrimento, de extrema agonia, tal como o Senhor Jesus padeceu ali. Mas, por favor, eu imploro diante de Deus, diante do Senhor Jesus, não deixe de crer nisso, porque senão você vai descobrir que isso é verdade do pior jeito possível. Mas esse é o estado de contínuo sofrimento, exilado, banido, longe da face de Deus, longe dos benefícios da santa cidade, fora da santa cidade. Mas por que entre o céu e a terra? Meus irmãos, porque quem for condenado, e você já nasce condenado, você não vai ser, se você não está em Cristo, você está condenado. Se você está em Cristo, já não há mais condenação. Mas é só para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. E esse é outro problema hoje. As pessoas não têm noção do que é estar em Cristo. Mas eu estou falando daqueles que não estão em Cristo. Daqueles que estão sem Cristo. Eles serão colocados entre o céu e a terra. Para sempre. Ou pelos séculos dos séculos. Ou eternamente, como o Senhor Jesus disse em Mateus 25:46. Castigo eterno. Mas o que é isso? Como é que é isso? Como é que é essa condenação? Essa é a própria essência da questão. Por isso o Senhor Jesus ficou 6 horas lá na cruz. Quem for condenado nunca mais pisará nessa terra. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que vai pisar nessa terra depois dessa vida? Somente os redimidos. Somente aqueles que, conforme o apóstolo Pedro disse, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O que um crente espera depois da morte? Ele vai voltar a este mundo restaurado por Deus, depois do dia do julgamento. Mas quem morrer condenado nunca mais vai pisar aqui, nunca mais vai ver esse céu azul, nunca mais vai ver uma árvore, nunca mais vai ver água, nunca mais vai ver pão, ele nunca mais vai ver nada. Ele vai ser colocado entre o céu e a terra. Ele nunca mais vai poder voltar nessa terra e gozar dos benefícios que essa terra nos traz. E ele também não vai chegar nunca, jamais, no céu, na glória de Deus. Ele ficará para sempre pendurado entre o céu e entre a terra. Se lembrando dos anos que viveu sobre a terra, com grande fartura, com grande bonança, das pessoas e amigos que ele tinha aqui. Só que nunca mais poderá voltar aqui. E ele ansiará por ver a glória celeste, ansiar entrar na santa cidade. Mas ele não poderá entrar nunca mais. Por isso as 12 portas da santa cidade possuem 12 anjos e não pode entrar lá nada impuro que contamine. Somente os remidos, somente os lavados, somente os que creem no nome do Filho de Deus que foi crucificado em meu lugar, em lugar de todo aquele que crê. Essa é a essência da condenação. Você nunca mais vai pisar nessa terra e nem vai chegar no céu. Você vai ser lançado num lugar que a Bíblia chama de Guiena, de lugar de choro e ranger de dentes, do lugar de densa escuridão e trevas, do lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você vai conhecer o lugar da caveira, você vai conhecer o Gólgota, e lá permanecerá pelos séculos dos séculos, e os santos verão a fumaça do seu tormento. Por isso, irmãos, se você ama o Senhor, entenda uma coisa.
Ele tudo suportou em silêncio. Tudo permitiu que os homens fizessem a ele para te salvar. Não da pobreza, não de um casamento feliz, não de uma doença, mas disso. De você passar uma eternidade entre o céu e a terra. Ou, irmão, que você morra pobre, doente, sem ninguém do teu lado. Mas que no fim da sua vida, você tenha lugar ao lado de Cristo. Entenda isso. E eu encerro dizendo o seguinte. Diante de tudo isso, o que o teu coração sente? O que o teu coração sente ao saber que o Filho de Deus veio do céu à terra para sofrer tudo isso por tua causa? E que você, além de ser por tua causa, você é também o culpado. O que o teu coração sente? Meus irmãos, entendam uma coisa. Entenda, por favor, pelas compaixões de Deus. Se o Senhor Deus requereu tal suplício do seu próprio Filho, que nunca cometeu pecado, imagina o que Deus vai requerer de mim e de você, que cometemos milhares e milhares e milhares de pecados. Lembre-se que nosso primeiro pai, Adão, cometeu um único pecado e foi exilado do jardim. E pense quão maior é a sua dívida. E se Deus requereu esse suplício do seu filho, o que ele vai requerer de você? O que te espera, o que me espera sem Cristo? Meu irmão, o dinheiro não importa. Os bens não importam. As coisas desta vida não importam, elas vão passar, esse céu e essa terra vai passar. Mas quando esse céu e a terra passar, onde vai estar sua alma? Feche seus olhos. E vá ao Senhor Jesus agora.